Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje com o Dr. Eduardo Pessoa. Ele é médico, especialista em radioterapia. Vamos falar sobre essa modalidade no tratamento oncológico. Dr. Eduardo, muito obrigada por sua participação conosco aqui na TV Abrale. Eu agradeço o convite, Elisa. Para iniciar nossa conversa, eu gostaria que você explicasse o que é a radioterapia e quais suas modalidades internas e externas. Bom, Elisa, a radioterapia é um tipo de tratamento que usa a radiação ionizante mais precisamente, para tratar diversos tipos de doenças, benignas, mas principalmente tumores malignos, o câncer. O alvo principal dessa radiação ionizante é o DNA, que é a molécula que contém o material genético da célula tumoral. O uso dessa radiação ionizante para o tratamento de doenças já tem mais de 120 anos. Para você ter uma ideia, Elisa, hoje de cada 3 pacientes com câncer, 2 vão precisar da radioterapia em algum momento da evolução de suas doenças, seja de forma curativa ou paliativa. Isso não significa, porém, que todos esses pacientes vão receber a radioterapia, porque o acesso a esse tratamento no mundo ainda é bastante desigual, infelizmente. Com relação aos tipos de radioterapia que você perguntou, nós temos 2, a teleterapia e a braquiterapia. Teleterapia é radioterapia externa. Nesse caso, o paciente fica a uma certa distância do local do aparelho que está emitindo a radiação em sua direção. O principal aparelho que faz teleterapia no Brasil é o acelerador linear. É um aparelho elétrico, ele produz raio-x de alta energia artificialmente. Já a braquiterapia significa terapia próximo, de contato. Nesse caso, o médico e a equipe vão utilizar aplicadores, na maioria das vezes, para colocar aquela radiação próxima ou dentro do tumor. 2 exemplos, um paciente com câncer de próstata, que tem sementes radioativas implantadas na sua próstata, pequenas sementes. Isso é feito com uso de agulhas guiada por ultrassom. Ou uma paciente com câncer de colo uterino, uma braquiterapia mais frequente no Brasil, em que o médico utiliza uma sonda intrauterina para colocar a radiação próxima ou dentro do tumor. Isso é braquiterapia. Não? Deixa eu respirar para a próxima. Doutor Eduardo, como a quimioterapia é aplicada? É radioterapia. Eu escrevi errado. é? E depois eu arrumei. Doutor Eduardo, como a radioterapia é aplicada? Bom, Elisa, pensando na teleterapia, que é a forma mais usada de radioterapia no mundo, existem algumas maneiras de aplicar esse tratamento. Na maioria das vezes, o paciente, quando vai fazer teleterapia, o que ele faz? Uma tomografia computadorizada de planejamento no início, que deve ser feita na mesma posição e com os mesmos acessórios que ele vai fazer a radioterapia lá no acelerador linear. Ele faz a tomografia, a equipe multidisciplinar da radioterapia trabalha naquelas imagens para estabelecer o planejamento do tratamento dele, e aí o paciente é convocado para iniciar a radioterapia no acelerador linear. Lá no aparelho, Elisa, ele pode receber uma única sessão ou até 42 sessões de radioterapia. Isso é variável. Então, para dar um exemplo, um paciente com câncer de mama, submetido à cirurgia conservadora, não retirou toda a mama, e o médico prescreve para ela 15 sessões de radioterapia pós-operatória. Essa paciente vai comparecer no serviço durante 15 dias, de forma ambulatorial. Ela pode vir de casa, do trabalho, do lazer, porque a radioterapia excepcionalmente demanda a hospitalização do enfermo. Lá no aparelho, ela vai deitar na mesa do acelerador linear e, entre posicionamento, imagem e tratamento, dificilmente ela permanecerá mais do que 15 minutos. Vai receber a radiação na sua mama e depois pode ter convívio normal com todo mundo, criança, mulher grávida, porque ela não fica radioativa. Essa seria então a forma mais frequente de radioterapia usada no mundo, com várias frações. Existe uma segunda modalidade que se chama radiocirurgia e radioterapia estereotáxica fracionada. Nesse caso, Elisa, o paciente recebe geralmente entre 1 e 5 sessões de radioterapia com alta dose, ou no cérebro, no crânio, ou chama o tratamento extracraniano, que é uma modalidade que alguns serviços oferecem de radioterapia. Esse tipo de tratamento está sendo cada vez mais usado no mundo e também está ganhando cada vez mais espaço no Brasil. Existe ainda uma terceira forma, que é a chamada radioterapia intraoperatória. O paciente recebe a radiação durante a cirurgia. Dentro da oncohematologia, existem 2 técnicas que chamam a atenção, que eu acho que vale a pena a gente destacar, não somente pela complexidade das mesmas, mas pelo posicionamento dos pacientes, que é um pouco diferente. Uma sigla em inglês é TBI, que significa irradiação de corpo total. Ela é usada para o regime de condicionamento do transplante medula óssea. O paciente vai receber no corpo todo, como o próprio nome diz, raio-x de alta energia. E a outra é a TSI, irradiação de toda a pele. É utilizada para um tipo de linfoma cutâneo de células T. Nesse caso, Elisa, geralmente o paciente recebe a radioterapia de pé, em diferentes posições, a uma certa distância do aparelho, que faz o tratamento com elétrons. Isso também é radioterapia externa. Doutor Eduardo, o que é 3DRT, IMRT e IGRT? Eles estão disponíveis no SUS? A radioterapia 3D, ela permite o quê? Conformar a dose naquele alvo com feixes uniformes. Na década de 90 do século passado, surgiu no mundo uma forma mais sofisticada da radioterapia 3D, que é o chamado IMRT, que você perguntou. Significa radioterapia de intensidade modulada. Como o próprio nome diz, Elisa, nesse caso é possível modular a dose dentro do campo de tratamento. Então estamos falando agora de feixes não uniformes. É mais ou menos, para exemplificar, como se fosse moldar, esculpir
a dose naquela região. Portanto, em princípio, mais dose no tumor, menos dose nos tecidos normais. Já o IGRT não é uma técnica como o 3D e o MRT, ele vai auxiliar, significa radioterapia guiada por imagem. Na verdade, desde quando utilizamos o raio-x, já estávamos nos guiando por imagem. Porém, essa sigla se consolidou como uso da imagem imediatamente antes da aplicação de radioterapia, lá no acelerador linear, ou até durante a sessão de radioterapia. Então, por exemplo, Elisa, você pode ter lá no acelerador linear uma imagem de tomografia, que você compara com aquela tomografia de planejamento e permite o quê? O ajuste, a precisão na entrega da dose. O IGRT é fundamental para uma entrega segura, por exemplo, do IMRT. Segunda parte da sua pergunta, o acesso dos pacientes do SUS. Na minha opinião, aí tem duas questões, Elisa. Primeiro, o acesso à radioterapia em si. Existe uma porcentagem de pacientes que não conseguem nem realizar a radioterapia, infelizmente. Não estamos falando de nenhuma radioterapia. Já para os pacientes que felizmente conseguem fazer a radioterapia, que é a sua pergunta, e devem fazer a radioterapia independente da técnica utilizada, 2D, 3D, MRT, porque eles podem obter a cura e a paliação de um sintoma, mas infelizmente não está disponível para todos os pacientes. Isso vai depender do local e serviço onde eles forem tratados. Doutor Eduardo, essa terapêutica possui quais efeitos colaterais a médio e longo prazo? Certo. Os efeitos colaterais que acontecem a médio e longo prazo são aqueles que acontecem meses, anos, décadas após o término da radioterapia. São chamados efeitos tardios da radiação. Esse é um assunto extremamente relevante, Elisa, porque felizmente os pacientes estão sendo curados, estão vivendo muitas décadas. Então é importante conhecer esses efeitos colaterais da terapêutica. Sim. Isso dito, nós podemos falar sobre os efeitos tardios. Eles dependem de 3 fatores: do paciente, da radioterapia e dos demais tratamentos. Por que eu digo do paciente? Com relação ao paciente, a idade conta bastante. Então, o paciente mais jovem, teremos provavelmente maiores preocupações e efeitos diferentes. Se eu faço radioterapia numa criança de 7 anos de idade, tem um risco, dependendo da região, de um déficit de crescimento, que é diferente de um paciente de 60 anos, em que esse risco inexiste. Além disso, existem as chamadas comorbidades, que são as doenças que o paciente apresenta, além do câncer, quando ele vai tratar. Isso também pode afetar nos efeitos tardios. E até outras coisas, como, por exemplo, se o paciente é tabagista, se ele fuma durante a radioterapia e mantém esse hábito, existem estudos que mostram que ele pode ter maior risco, dependendo da região que ele seja irradiado, de efeitos não somente agudos, como a médio e longo prazo. Isso com relação ao paciente. O segundo aspecto é com relação à própria radioterapia. A coisa mais importante é o local onde você vai fazer a radioterapia, né, Elisa? A radioterapia é essencialmente um tratamento local. Então, se eu for irradiar a pelve, a bacia, o quadril de um paciente, eu não espero que ele vai ter um efeito de radiação no cérebro, porque não está chegando a radioterapia naquele local. Além disso, o que conta ainda? A dose total, a dose por dia, o volume de tratamento, a energia, a técnica, a qualidade do planejamento da radioterapia e até se é um caso de reirradiação. O que é isso? Quando nós fazemos a radioterapia novamente, no mesmo local que já foi feito. Isso hoje está cada vez mais frequente, mas pode impactar também nos efeitos a médio prazo. E o terceiro aspecto que eu coloquei são os demais tratamentos. O paciente fez só radioterapia ou ele fez quimioterapia, imunoterapia, cirurgia. Isso também conta para os efeitos secundários. São muitos efeitos, posso exemplificar com alguns para você, Lisa. O paciente recebe a radioterapia na cabeça e pescoço. Dependendo da dose que chega nas glândulas salivares, ele pode ter xerostomia, que é a diminuição da salivação, a saliva fica mais espessa, pode levar até a formação de cáries. O paciente recebe a radioterapia no pescoço, pode desenvolver hipotireoidismo, alteração na glândula tireoide. Uma paciente que faz radioterapia na mama, alguns pacientes, tempos depois, a gente vê aqueles pequenos vasinhos embaixo da pele que são as telangiectasias, é mais um efeito estético. Além disso, a radioterapia pode causar mielotoxicidade por si só. Isso é aquilo que a gente vê no hemograma, as quedas das séries devido à radiação, isso depende do volume de medula óssea irradiado, tá certo? Outro risco que nós temos que lembrar é o chamado câncer radioinduzido. Do mesmo jeito que a radiação ionizante cura o câncer, ela é um fator de risco conhecido para o câncer. A maioria dos pacientes não vai desenvolver um câncer radioinduzido quando faz radioterapia, quando recebe a radioterapia. Porém, é fato que esse risco aumenta em comparação com a população geral. Então, uma paciente linfoma de Hodgkin, que afeta pacientes mais jovens, uma moça de 20 anos que receba radioterapia na região do tórax, por menor que seja a dose que chega, mais baixa que chega a dose que chega na mama dessa paciente, ela deve iniciar um segmento mais precoce com o mastologista, o ginecologista e fazer os exames de rastreamento de câncer de mama antes do que uma moça da população geral que não recebeu a radioterapia. Então, acho que as duas mensagens para os efeitos que você perguntou, Elisa, é usar os conhecimentos da radioterapia, da radiobiologia e as ferramentas para diminuir as doses no tecido normal e a parte do paciente, o segmento pós-tratamento. Ele tem que manter o segmento com o médico, porque muitas vezes esses efeitos podem aparecer décadas depois. Doutor Eduardo, qualquer paciente oncológico pode fazer radioterapia? Bom, Elisa, existem indicações. Nem todos vão precisar fazer a radioterapia. O ideal é que essa indicação da radioterapia, qual paciente que vai fazer radioterapia, seja feita por uma equipe multidisciplinar. O que é isso? Vários especialistas dando opinião sobre o melhor tratamento para aquele paciente. Com a cirurgia,
O paciente pode fazer radioterapia pré-operatória, câncer de reto, um sarcoma, pós-operatória, um câncer de cabeça e pescoço, um câncer de mama, intraoperatória, câncer de mama, sarcoma abdominal, são exemplos. Com a quimioterapia, existe um tumor cerebral que chama o glioma. Quando ele é de alto grau, ele é um tumor agressivo, então geralmente o paciente faz a cirurgia, a ressecção, e depois recebe a radioterapia junto com a quimioterapia oral pós-operatória. Por que ele faz junto? Porque nós sabemos que é seguro e tem benefício. Já um paciente com linfoma de Hodgkin, ela faz o BVD e depois a radioterapia. Outro tipo de tratamento para os pacientes oncológicos que tem sido estudado, tem centenas de estudos, na verdade, no mundo em andamento, a associação da radioterapia com a imunoterapia. Desde o surgimento dos inibidores de checkpoint na primeira década desse século, a imunoterapia vem trazendo bons resultados e a associação com a radioterapia, especialmente de alta dose, com a tecnologia atual, tem despertado o interesse de vários pesquisadores. E esses estudos serão importantes até para nós termos segurança de estabelecer quais imunoterápicos podem ser associados junto com a radioterapia, porque muitos desses remédios são novos e nós não conhecemos os efeitos a fundo. Já no contexto paliativo, Elisa, da indicação da radioterapia, a radioterapia tem um papel importante também. Alguns exemplos, ela pode estancar um sangramento, o paciente com falta de ar descomprimir uma via aérea, aliviar a dor. Muitas vezes o paciente não está respondendo a dor nem com a morfina e com a radiação ele vai ter uma resposta. Pessoal, esse foi meu último vídeo com vocês aqui na TV Abrale. Tô muito feliz, foi uma temporada assim linda, gostei demais. Agradeço muito pelo convite, a Catarina, agradeço a Denise, o Rubens, as lindas meninas da Atenci, a todos os médicos envolvidos. Foi uma temporada muito, muito legal. Médicos, advogada, psicóloga. Eu fiquei muito feliz, espero poder ajudar vocês. Vou deixar um conselho para vocês, pacientes e familiares. Se informem sempre, pesquisem, não fiquem com dúvida, vá atrás da informação, entenda o que está acontecendo com vocês. Isso é muito importante, acredite, isso faz parte do seu processo de cura. Eu desejo muita sorte para a apresentadora nova que está chegando, tenho certeza que vocês vão adorar. Eu gostei muito, eu estou muito feliz, já estou com saudades e até breve. Um beijo para vocês. Então pode seguir. Você gostou desse vídeo? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se inscreva, por favor, no canal da Abrale. Deixe seus comentários aqui abaixo.